meu nome é Teo Corrêa e esse é o canal da Teu Gostinho, que hoje vai fazer biscoito champanhe. Gente, lá vai champanhe nesse biscoito? Que nada, é simplesmente uma referência de algo da região de Champagne, lá da França. Bom, aproveita e aprende essa receita porque a gente vai fazer muita coisa usando ela como base. E tome tiramisu, e tome charlotte, e tome pavê, e tome receita pra você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal que a gente vai pôr a mão na massa nesse biscoito de champanhe agora. Vamos pra receita? Vamos começar a fazer esse biscoito de champanhe então. Primeiro passo, eu vou colocar as claras na batedeira. Certifique-se de que sua batedeira ela tá limpa realmente. Se ela tiver com algum traço de gordura e tudo mais, o merengue ele não vai formar facilmente, tá? E aqui, gente, eu vou fazer um merengue francês com essas claras. Então eu vou colocar as claras e já vou ligar para bater. E à medida que ela estiver batendo, quando ela começar a formar, eu vou jogar esse açúcar aos poucos na clara e depois deixar batendo bem para que ele fique realmente com picos muito bonitos. Vamos lá. Vamos começar. Aqui você percebe que quando você coloca o açúcar, logo depois ele começa a mudar. Ele começa a ganhar um brilho mesmo, como se ele tivesse nacarado quase. É muito bonito. E a gente precisa dele com esses piquinhos. Aqui a gente tá com o merengue do jeito que a gente precisa. Eu vou bater mais um pouco, rápido. E à medida que eu estiver batendo, eu também já vou acrescentar as gemas e vou acrescentar o extrato de baunilha. Vou desligar um pouco antes de colocar o extrato, porque eu já vou colocar o extrato e também já vou raspar a lateral para que não fique nada que não foi mesclado aqui. Gente, isso aqui precisa estar tudo muito bem misturado, tá? Prontinho. E aqui praticamente acabou o nosso trabalho de batedeira, porque a gente não quer perder essa aeração que a gente acabou de conquistar. Uma vez que eu bati, o processo ele tem que ser rápido, a gente não pode demorar para poder fazer, porque isso aqui ele baixa muito rápido, mas também você tem que fazer com muita delicadeza. Os ovos já estão aqui batidos com o açúcar e aqui eu tenho a farinha de trigo. Aqui também eu já tenho a baunilha. Então praticamente eu já tenho um biscoito pronto. Aqui, gente, eu vou delicadamente incorporando essa farinha aos poucos. Então eu vou colocar duas partes. Com a ajuda de uma própria espátula, eu vou só de baixo para cima, fazendo um movimento para poder incorporar a farinha nessa preparação. Esse biscoito, ele não leva fermento. Ele tem a aeração mecânica e o crescimento dele é por conta dos ovos. Percebi que eu já não tenho mais grumos de farinha aqui visíveis, então eu venho aqui com um pouco mais e peneiro. Como esse biscoito ele é bem delicado, então realmente cuida de peneirar para que você não tenha nenhum problema, tá? E pronto, gente. Eu vi que a farinha ela já sumiu, que eu não tenho grumos de farinha muito grande. Eu não passo muito tempo para poder mexer mais nessa massa. Lembrando que o meu forno ele já tá ligado, 180 graus, porque eu preciso já, assim que tiver tudo pronto aqui, colocar isso aqui no forno. Para assar esse biscoito, eu vou usar para formatá-lo uma manga de confeitar. Aqui eu tô usando um bico perlé, que é um A, tá? É um bico de 1 centímetro. Se você não tiver a manga, você pode cortar qualquer saquinho que fique mais ou menos esse diâmetro de 1 centímetro.
centímetro para você fazer da mesma forma como eu vou fazer aqui. E aqui eu tenho a assadeira que eu vou assar os biscoitos. Aqui de maneira muito delicada, eu vou colocar todo esse creme. Eu quero perder o mínimo de ar possível, porque quanto mais ar eu perco, mais eu tô perdendo também do volume de biscoito que eu tô preparando. Esse é o tipo de biscoito que não dá para você fazer pequenas quantidades e ficar esperando o forno ou o tempo de forno. Então faça a quantidade de biscoito que couber no seu forno. For uma assadeira, 2 assadeiras. Lembrando, gente, que ele também assa bem rápido. Esse biscoito, aproximadamente 10 minutinhos, 12 minutinhos, ele vai estar assado. Mas a gente vai falar sobre tempo de forno e sobre o que a gente está esperando desse biscoito aqui quando ele voltar. Então aqui eu tenho uma manga imensa. Prontinho. Com a manga pronta, aqui eu vou fazer o seguinte processo. Esse biscoito, ele vai expandir um pouquinho para o lado. Então eu tenho que deixar uma separação entre um e outro. Então aqui eu venho com o próprio bico e com o tamanho do bico. Eu vou fazer um movimento para fazer ele dessa forma. E quando eu achar que eu tenho que parar, eu volto. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou. E volto. Você pode fazer de cima também. Você pode vir dessa forma. Pronto, o nosso biscoito ele já tá formatado como a gente precisa e, gente, tá uma gracinha esse negócio, viu? Dá pra perceber que esse daqui, por exemplo, foi a primeira fileira que eu fiz. Então você vai entendendo à medida que você vai fazendo, por exemplo, a quantidade de pressão que você precisa colocar para você ter a grossura, o tamanho do biscoito que você quer. Então essa fileira aqui já ficou mais uniforme e essa assadeira aqui também ela já ficou mais uniforme comparado com essa. Mas enfim, isso não importa, não vai modificar absolutamente nada. Inclusive você pode fazer outros formatos, tá? Você pode fazer bolinhas, você pode fazer ele caracol, ele é completamente livre. Agora, gente, rapidamente, a gente precisa fazer o seguinte, isso aqui é açúcar impalpável. Então eu venho com o açúcar aqui e eu vou polvilhar o açúcar em cima de todos os biscoitos. Aqui eu preciso aguardar 30 segundos para poder refazer esse mesmo processo, porque como você vai perceber, esses primeiros que eu fiz aqui, a própria massa ela absorve parte do açúcar. Então eu preciso colocar, porque senão ele não vai ficar com uma capinha de açúcar em cima. Os 30 segundos daqueles ali já se passaram, que é o tempo que esse daqui vai secando. Então a gente vai fazendo. Eu acabei de fazer, eu já posso voltar para os primeiros e começar de novo. Gente, é isso aqui. Só aproveitar esse último açúcar que tá aqui. Colocar em umas partes que eles ficaram. Isso. Prontinho. Se você ficar catando o buraco que não ficou com açúcar, aqui você vai ficar maluco, porque toda hora esse negócio vai ficar puxando mais açúcar, puxando. Já tá pronto, o forno tá ligado, a gente vai levar pro forno agora e eu trago esse biscoitinho assado no ponto pra você. Gente, olha que coisa linda esses biscoitos que saíram do forno. Eles já saíram do forno já tem um certo tempo, tá? E eu deixei descansando porque eles precisam esfriar. Eu não consigo tirar do tapete se ele não tiver frio. Eu vou danificar o biscoito se eu fizer isso. E vou te mostrar porque, por exemplo, esse lado aqui eu já tirei do tapete, então eles estão soltos. Mas esse lado de cá eu não tirei ainda. Então você percebe que quando eu vou, ele tá um pouco preso, tá vendo? Mas se eu vier com qualquer espátula ou qualquer coisa para tirar, eu consigo tirar o biscoito inteiro. E esse daqui é o resultado do nosso biscoito
O biscoito, originalmente, ele é um biscoito fofo, ele é um biscoito macio. Aquilo que a gente conhece como o biscoito champanhe, aquele que é seco, que ele é duro, ele só é mais assado porque facilita a conservação do tipo de biscoito. Você consegue fazer um biscoito mais parecido com aquilo, primeiro, deixando ele mais tempo no forno, e segundo, ao invés de açúcar impalpável, você pode colocar açúcar cristal. Quando você coloca o açúcar cristal, ele vai ficar mais parecido com o industrializado, tá? Aquela casquinha mais dura, aquele açuquinha dura em cima. Mas, gente, ele fofinho, assim, vou abrir aqui para você dar uma olhada. Para isso. Ó como ele tá fofinho. Super, super macio. Hum. Hum. Nossa, isso aqui com um cafezinho, com um chazinho, ele some na boca. Ele é muito levinho, ele é muito sutil e tá muito gostosinho. Ele fica uma casquinha por fora e o miolo dentro dele fica macio. Então isso é muito... Faça na sua casa que você vai ver como esse biscoito ele é viciante. Você vai querer comer 1, 2, 3, 4, porque ele é muito levinho. Você vai ver que ele é muito levinho. Isso aqui é para você fazer e comer praticamente no chá da tarde com mais uma pessoa e olhe lá, porque esse negócio aqui vai acabar rapidinho. Mas também se prepara porque vai vir tiramisu, vai vir pavê, vai vir charlotte e a gente vai fazer o biscoito de todas essas receitas usando essa mesma técnica aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho que sempre vai aparecer lá. Opa, chegou o vídeo do Teu Gostinho. Um beijo e até o próximo vídeo.